boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é um dia meio conturbado, né, por causa da chuva, que caiu agora há pouco, mas realmente nós não devemos e não temos motivo para nos incomodarmos com isso, né? Mas devagarzinho o pessoal vai chegando aí. Nós estamos hoje recebendo o Ives, meu querido amigo, boa noite, Ives, e o nosso querido companheiro Paulo Neto, que é também um grande colaborador dessa casa e dessa causa, né, que é a causa espírita, e um escritor também muito competente. Seja bem-vindo, Paulo, e a primeira pergunta é sua. Já me apertou de cara assim? Boa noite, gente. Tem uma pergunta aqui, é a seguinte: senti arrepio sobre o corpo neste calor. Pode ser um espírito que passou por perto? Na verdade é o seguinte, Kardec diz o seguinte, que não tinha medo em saber como que a pessoa era médium, né? E a gente chega à conclusão com os estudos que todos nós o somos, porque é uma faculdade humana. Então, essa sensibilidade que a gente tem, e vai variar de grau, de pessoa para pessoa, varia em termos de graus, nos faz perceber certas coisas do mundo espiritual, seja de espíritos que passou perto de mim, tá certo? Ou seja, mesmo de energias do ambiente. Eu não sei se já aconteceu com vocês chegaram num lugar, em determinado lugar, e se não sentir bem, como se tivesse uma coisa estranha naquele ambiente, que você não aguenta ficar, daqui a pouco você está saindo. Então, é essa a percepção que você tem. Então, não tem como ele falar que é um espírito. Pode ser, ok? Porque tem essas duas possibilidades, então não tem como certeza falar que é espírito ou não, mas que tem a possibilidade de um espírito provocar isso, tem. E pena que eu não lembro, mas tem uma passagem da Bíblia que fala isso, que passou em espírito, o cara ficou arrepiado, mas não lembro onde. Mas tem uma passagem de Bíblia que fala disso, sim, tá? Ok. Muito bem. Gostaria de saber com relação à síndrome do pânico e a sua relação com a mediunidade. É uma pergunta muito interessante essa aqui. Se perguntar para um psiquiatra materialista, né, ele vai dizer que não existe relação nenhuma, obviamente. Agora, se você analisar pelo ponto de vista do espiritismo, muitas vezes tem assim uma relação muito estreita entre a síndrome do pânico, a mediunidade e um processo obsessivo. Porque muitas vezes o processo obsessivo, muitas vezes não, na maioria das vezes, o fenômeno acontece através do mesmo mecanismo que acontece a mediunidade. Ou seja, é a aproximação perispirídica, né, de uma entidade ou mais de uma entidade com o encarnado, através do perispírito do encarnado. Então, o fenômeno, mecanicamente falando, é o mesmo entre obsessão e mediunidade. Agora, a manifestação da faculdade medianímica é diferente, obviamente. Mas eu posso falar com muita convicção sobre isso aqui, porque eu passei uma experiência uns 4 anos atrás com relação à síndrome do pânico. Eu tive uma síndrome do pânico que durou uns 8 meses, mais ou menos. E a minha mãe teve síndrome do pânico há uns anos atrás, e eu lembro que eu dizia para ela assim, mãe, vai fazer a caridade, vai trabalhar, ela tinha aposentado, né? Enfim, eu tinha uma visão muito equivocada sobre a questão. Até que, então, eu fui acometido pela síndrome do pânico, até mesmo como experiência de vida, né? Quer dizer, aí eu vi que realmente ela existe. E realmente é traumática e é muito dolorosa. Muito dolorosa. Mas, no meu caso específico, depois de um processo que a gente passou de um tratamento psiquiátrico e um tratamento espiritual, principalmente no tratamento espiritual, a minha questão em particular era um processo obsessivo. Um processo obsessivo numa relação com o passado. Porque tem processos obsessivos, Mários, que eles são circunstanciais. A pessoa está em desequilíbrio moral e espiritual, ele cai a sua frequência naturalmente e ele entra em sintonia vibratória com espíritos desencarnados que estão em desequilíbrios. Mas nele não tem necessariamente uma relação com aqueles obsessores. Pode acontecer como no meu caso, na verdade era uma obsessão que estava relacionado a um drama do passado.
Mas pela bondade de Deus, isso aconteceu no momento certo, no momento em que eu estava trabalhando dentro do Espiritismo, e isso me ajudou muito, né, a enfrentar isso com convicções, com fé, e ser ajudado pela espiritualidade. Então, quando começou a se resolver a questão obsessiva, através de uma mudança de postura, através de uma compreensão minha e também desses companheiros espirituais, né, através de reuniões de desobsessões, aí, devagarzinho, o processo foi sendo desfeito. Mas até que o processo fosse desfeito, Mário, deixou ainda um tempo muito grande de sequelas. Então, por exemplo, chegava de noite, eu tinha pavor de sair na rua, eu não entrava em elevador absolutamente. Eu cheguei ao ponto de sentir falta de ar e ia ao médico, o médico fazer exames, pedir raio-x e tal, e olhar, olha, você não tem nada. Fisicamente, você não tem nada. A sua questão é psicossomática. E ele não estava errado, né? Só que o psico aí vai muito além da psicologia, vai na área da psiquiatria e da espiritual. Então, com o tempo, demorou mais ou menos uns 8 meses, esse processo foi sendo resolvido, graças a Deus foi resolvido, e a síndrome do pânico passou, mas com tratamento psiquiátrico e espiritual, né? Então, existe uma relação muito próxima, sim. Agora, eu não posso afirmar, porque eu não sou competente na área da psiquiatria, que toda síndrome do pânico seja de influência espiritual. Eu acredito que há momentos em que existe, sim, o processo instalado da obsessão. Mas o despertamento desse processo da síndrome do pânico, ele pode ser também um adoecimento puramente emocional e psiquiátrico, sem um lastro obsessivo. Mas uma vez instalado o processo de adoecimento, aí, indubitavelmente, instala-se o processo obsessivo. Pois não. Em relação ao... também de ser, vamos dizer assim, uma certa tomada de alguma coisa que aconteceu em vidas passadas e aquilo refletiu naquele momento, e aí você começar a sentir tudo que você sentiu lá atrás, tá? Então tem essa possibilidade de ser alguma coisa que lhe aconteceu em vidas passadas. Muito bem lembrado. E até para poder agregar mais um pouquinho no debate, a questão espiritual do qual eu fui vítima, né, entre aspas, porque não existe vítima, o companheiro espiritual dizia que ele se sentia preso como se tivesse sido enterrado vivo. Então, aquela sensação que ele sentia refletia em mim, ou, na verdade, ela já estava em mim e ele foi apenas o ponto de contato. Então, o Paulo lembrou muito bem, muitas vezes são acontecimentos do passado que estão depositados no nosso inconsciente, por uma circunstância qualquer, isso volta, né, e volta no nosso consciente, desperta o processo. Boa noite, pessoal. A pergunta que nos chega é o seguinte: com pouco dinheiro consigo fazer muitos à minha volta sofrer. Quem é o culpado? Eu, o dinheiro, ou eu fico possuído? Bom, você fica possuído pelo dinheiro, porque o dinheiro só é bom quando a gente possui o dinheiro. O grande perigo que a gente encontra nas nossas posses é ser possuído pelo aquilo que a gente possui. Então, esse é o primeiro fato, né? Quando o dinheiro começa a nos envolver, moldar o nosso psiquismo, determinar e condicionar as nossas ações, e aí a gente não somente faz os outros sofrer, mas começa também a desenvolver um trabalho de plantio da nossa própria desdita, né? Isso sempre ocorreu dessa forma na história da humanidade. Se você ir na justiça da reencarnação, a questão da providência divina trabalha com um mecanismo de que se você faz mau uso de alguma ferramenta que você precisava movimentar em favor do bem, aquela ferramenta lhe é retirada. Então, se você faz mau uso da inteligência, aquilo ali te é retirado durante algum tempo, a fim de que você possa, numa próxima oportunidade, lhe atribuir o devido valor dentro da experiência. Com o dinheiro é a mesma coisa. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que os recursos materiais
são uma provação muito mais difícil de você conseguir o determinado êxito do que a escassez material, porque o dinheiro ele traz uma ilusão no sentido de nos incentivar às nossas paixões, egoísticas principalmente. Então, o Divaldo sempre diz que aquele que tem sofre de alguns males, e um desses males que sofre é o medo de perder. E esse medo de perder leva a criatura a um recuo egoístico, né? A um recuo egoístico dentro das suas paixões ruins, das suas más paixões, que dentro dessa vivência acaba sendo estimuladas, né? Então o problema não é o dinheiro, porque o dinheiro ele se trata de uma ferramenta. Aliás, é uma prova que você tem a fim de que você logre o determinado êxito na boa condução, no bom exercício, né, dessa disposição desses recursos. Então é a mesma coisa do aluno fazer uma prova, reprovar e colocar a culpa na prova. É lógico isso? Não, né? Porque tudo aquilo que nos chega num determinado momento em que a gente tem a condição necessária de fazer o bom uso, porque senão Deus não estaria agindo dentro de uma sabedoria em colocando uma cruz mais pesada que os nossos ombros possam suportar. Então, se a gente dispõe dos recursos materiais, né, é porque a gente tem sim condição de obter êxito nessa provação. Agora, se nós reprovamos pela nossa displicência, pela nossa irreflexão, a culpa não está na prova, a culpa está no mau aluno, que diante da prova não soube se conduzir. Porque essas paixões que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, que o dinheiro vem por excitar, essas paixões elas são no sentido também de que o dinheiro ele tem uma característica de nos criar falsas necessidades. Então é por isso que é perigoso, porque aí a gente sai do necessário e a gente começa a adentrar a trilha do supérfluo, sem saber que está entrando a trilha do supérfluo, porque a gente vai criando falsas necessidades. Aquele que possui, ele cria necessidades falsas, muitas das vezes, né? Então o grande perigo é isso. O filósofo Blaise Pascal, ele diz o seguinte, que quando a paixão nos domina, a gente caminha alegremente cego para o precipício. Então, quando a gente é dominado por algo exterior, nada mais é do que um resultado das nossas más paixões determinando o nosso comportamento. E aí, pela alegria momentânea que essas paixões causam, muitas vezes a gente se sente alegre. Mas é uma alegria que nos conduz para um precipício. Para o Espiritismo, o que se pode dizer sobre macumba? Está parecendo que é terreirada, parece que eu nunca ouvi falar sobre isso. Candomblé, búzios e cartas. A respeito de... Aliás, assim, vou ser bem claro, Kardec não falou nada sobre isso especificamente, tá? Mas nós podemos tirar alguma coisa do que ele falou. Por exemplo, no caso de búzios de cartas, que as pessoas trabalham tentando, vamos dizer assim, adivinhar o futuro, né? Fazer prognóstico de coisas que vão acontecer no futuro. Então ele falou, eu não me lembro exatamente onde, da questão das pessoas que lêem as mãos, né? E que, na verdade, isso ocorre mesmo, dependendo da faculdade da pessoa, e só que a informação não vai estar no búzios, e nem na carta, e nem na mão. A informação vai estar no perispírito da pessoa. Então, a pessoa, de certa forma, é um sensitivo que consegue enxergar no seu perispírito certos programas que você traçou de reencarnar, que ele tem condição de falar. E aí ele também enxerga o seu passado. Qual a técnica deles, primeiro? É falar do seu passado, que vai fechar, vai bater. Você fala, não, o cara é bom mesmo. Depois ele fala do futuro, que é incerto. O futuro é incerto, o futuro está programado. Pode acontecer ou não. Dependendo das suas ações presentes, você pode modificar o futuro.
só existe destino para as pessoas que ficam de braços cruzados. Você tem um karma para passar. Se você não faz nada para modificá-lo, então ele é fatal para você. Mas se você, ao longo da sua vida, você vai fazendo o bem, ação no bem, a favor do próximo, você pode ter certeza que esse karma seu será amenizado ou, de repente, até totalmente tirado da sua vida. Tá? Porque o sentido da justiça divina é que a gente aprenda o amor. Você aprendeu, para que você vai ser penalizado se você já aprendeu? Então, não tem sentido nenhum. Tá certo? E questão de macumba, se a gente se entender macumba como pessoas que fazem mal às outras, utilizando dos espíritos, pode acontecer? De certa forma, nós podemos falar que sim. Mas tem um detalhe interessante, porque o mal só vai atingir as pessoas que têm compromisso perante a justiça divina. Percebe essa diferença? Porque eu posso tentar fazer o mal para a pessoa, se ela não tiver que pagar nada perante a justiça divina, esse mal que eu estou querendo para ela não vai pegar nela, vamos dizer assim. Tá? Mas também se essa pessoa estiver na mesma faixa vibracional das energias negativas que eu estou mandando para ela, aí você pode ter certeza que vai pegar. Ficou claro? Então, o pegar ou não o mal vai depender muito do estado íntimo nosso, de como nós estamos agindo, como nós estamos comportando. Tem um ditado interior aí, que todo mundo deve conhecer, que fala mais ou menos o seguinte, que praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Vocês já ouviram falar nisso aí? É mais ou menos isso. Então, aqui, se você está bem de vida, nada que vem vai te atingir. Agora, se está mal também, tudo que vem, pega. Entendeu? Então, tem que ficar mais claro o seguinte, o mal só nos atinge porque há permissão divina para que aconteça. Porque nós temos compromissos no passado. Então, não é a força do mal que faz a gente passar alguma coisa. Ficou claro? É a permissão do bem, porque nós temos os nossos compromissos kármicos. Ficou claro, gente? Ok, obrigado. Muito bem. Complementando um pouquinho o que o Paulo disse, né, tem uma questão no Livro dos Espíritos, se não me trai a memória, a questão 551. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, fazer mal para um homem de bem? A resposta é não, Deus não o permite. É o que o Paulo disse, porque o homem de bem ele está numa sintonia numa frequência bem mais elevada que o homem de mal. Agora, pode um homem mau, com a ajuda de maus espíritos, fazer mal para um homem mau? Lógico que pode. Só que aí o mau espírito vai entrar na fila, né? Tem que pegar uma senha lá, porque já tem uma galera ali que já tá por ali. É tudo uma questão de sintonia, de frequência mesmo. Sintonia e frequência. E também, lembrando que o Paulo disse sobre a questão do Kardec, Paulo, tem um fato interessante que está em Obras Póstumas, que é muito interessante sobre isso aí que você disse, da leitura da mão, né? O Kardec encontrou certa vez uma mulher nas ruas de Paris, e essa mulher pediu para ler as mãos dele, e falou com ele assim, você vai ser o papa de uma grande religião. Aí ele deu risada, né? Falou assim, mas eu nem padre não sou, né? Como é que eu vou ser papa, né? Evidentemente que ele não levou aquilo a sério. Passou uns 15 anos depois, foi mais ou menos o período, né, quando o Kardec começou a obra dele, quando ele finalizou, ele caminhando pelas ruas de Paris, ele encontrou com a mesma mulher. E essa mulher, que era uma cartomante, né, chegou para ele e disse, você lembra quando eu te disse que você ia ser um papa de uma grande religião? Quer dizer, lógico que não era papa, né, mas o sentido figurativo é o mesmo, né? Então, o que o Paulo disse, a mediunidade está presente, só que muitas vezes o médium ele precisa de algum instrumento, algum mecanismo para fazer o ponto de contato. Às vezes é no tarô, às vezes é nos búzios, às vezes é nas mãos. Só que a gente tem que tomar cuidado que existe muitos charlatões também no meio, que dizem ser e não são. E principalmente se estão cobrando. Se estão cobrando dinheiro, pode correr porque não é legal. Apesar que o fenômeno pode ser que exista também. Eu lembro que uma vez já tem muitos anos, eu tenho 22 anos de casado, então tem no mínimo 23 anos isso. Eu fui numa cartomante aqui no bairro Bom Pastor, com um amigo que me chamou, e totalmente descrente, né, e até meio sarcástico, né, irônico. E ela virou para mim e falou assim, olha, você vai casar, e é em breve. Aí eu dei risada, eu falei assim, não, você está enganado. Eu posso até casar, até penso em casar, mas não agora, né? Eu estou muito novo para isso ainda. Não, pelo que eu estou vendo aqui, você vai casar e é muito breve. Passou uma semana, minha esposa, né, que na época era namorada, falou assim, eu estou grávida, está aqui o exame.
Aí não teve jeito de correr, né? Tive que casar. Então foi mais breve do que eu imaginei. Enfim, coincidência, eu acredito que não tenha sido, né? Vamos lá. Sim, tem uma pergunta aqui direcionada a mim. Alexandre, frequentando as reuniões de estudos da doutrina, começamos a entender as coisas, mas porque é tão difícil conseguir mudar e controlar nossas mazelas. Acertos, erros, acertos, cai de novo, novos erros. E quanto mais aprendemos, mais temos a consciência de que estou muito longe de ser uma pessoa evoluída. Isso é normal? Sim, isso é normal. Porque é o que o Paulo disse, a gente tem muitas amarras do passado, né? O Emmanuel diz assim, que o nosso passado está ensopado de sangue, e o nosso futuro é um horizonte resplandecente. Então, nós temos muitas dívidas do passado, e isso, de tempos em tempos, vem à tona. Então, não é de uma hora para outra, mesmo nos tornando espíritas, que nós vamos resolver esses problemas, não. Então, a doutrina espírita, o espiritismo em si, não nos vai fazer pessoas melhores. Eles vão nos apontar o caminho, é um facilitador. O que vai nos fazer pessoas melhores somos nós mesmos, através do entendimento e da compreensão que a filosofia espírita e outras filosofias e religiões nos trazem, é do momento em que eu me coloco numa atitude de proatividade, ou seja, é assim, existe reencarnação, existe a lei de causa e efeito, existe os karmas, né? Existe o corpo espiritual e o mundo espiritual, o que eu fazer de bom aqui eu vou colher lá na frente, o que eu fazer de mal também. Então, espera aí, eu tenho que tentar mudar a minha história, a minha trajetória, o meu comportamento. Mas de tempos em tempos nós somos assaltados por aquele homem velho, como diz Paulo de Tarso, né? Aquele homem velho que ainda dorme dentro de nós. E quando a gente encontra um caminho, um refúgio espiritual, que nos traz consolo, que nos traz esperança, muitas vezes os inimigos do passado se movimentam para nos tirar desse trilho. Então, mais um ditado popular, né? Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. E é mais ou menos isso. Porque quando você construiu um caminho, achou o caminho e vai segui-lo, você pode ter certeza que muitos vão tentar te derrubar. Então, essas mazelas que você diz, eu também continuo com as minhas, melhorar um pouquinho. É por isso que nós precisamos dos processos múltiplos da reencarnação. É por isso que não dá para corrigir e se evoluir apenas numa vida. Então, se você encontrou o caminho, você tem convicções e certeza que é aqui que você deve estar, siga firme e não desanime não, né? Porque mais cedo ou mais tarde as coisas vão se acalmando, você vai conseguir dominar essas mazelas e as coisas vão chegando no lugar que devem chegar na hora certa. Se acontecer um crime previsto na lei e que a própria justiça não está sendo feita e o processo foi baixado e vai para a segunda instância, e a justiça continua não sendo feita, e você sabe que está errado, e isto vai contra tudo que você prega e trabalha com famílias, e aí, perdoar ou acreditar que não existe justiça? Bom, depende da justiça que você está se referindo, porque se você for comparar a justiça real com a justiça a partir daquilo que a gente conhece em termos de leis humanas, você vai se decepcionar. Porque o conceito de justiça, da justiça real, é muito diferente do que aquelas que estão expostas na lei. Porque a gente tem que considerar o seguinte, o que é a lei? A lei é um código, né, de condutas que visa regular uma harmonia de vida social entre nós, né? Mas esse código de regras que visa harmonizar a nossa convivência social, elas são feitas a partir de nós mesmos. Será que todos nós somos justos? Será que quem cria o nosso corpo de leis é justo? Então, se ele não é justo, como ele pode criar um código que seja justo?
Então a gente percebe que, a partir dessa perspectiva, as nossas criações em termos de lei, elas são correspondentes ao nosso nível de evolução. Então nós temos aí à nossa disposição leis que são importantes, mas leis que, se comparadas a outros estágios da evolução, são absolutamente descartáveis, são absurdos, né? Porque há uma gradação da justiça aí. Agora, a justiça que nós dispomos, nem essa justiça consegue ser cumprida, né? Agora, o que a gente não pode fazer é cair num equívoco que as leis de Deus, a justiça divina, ela se manifesta através dessa justiça em que a gente tem conhecimento aí. Porque muitas vezes a gente tem um grande erro de humanizar demais Deus. E quando a gente passa a humanizar demais Deus, a gente começa a não compreender determinadas coisas. O Espírito Camilo diz que no mundo existe a injustiça, mas que não existe injustiçados. Porque se a gente for parar para analisar uma perspectiva reencarnacionista, a gente vai começando a compreender todos os acontecimentos, evitando determinadas revoltas. A gente passa a ter mais aceitação das coisas. Aí vocês vão me perguntar, então é preciso eu aceitar uma injustiça clara? Não, porque o que eu estou falando de aceitação não tem nenhuma relação com conformação. Existe uma grande diferença entre aceitação e conformismo. Aceitação é aquele sentimento que nos impede de nos revoltar e, a partir dessa revolta, cometer mais bobagem ainda, né? Então é uma proteção, na verdade. Conformismo é quando eu viro e falo assim, é desse jeito mesmo, então eu vou ficar por aqui mesmo. E você se contorna, né, aquela situação. Isso é negativo. Agora, a aceitação, né, no sentido daquela proteção contra a revolta, essa sim é positiva, né? Porque faz com que nós não nos percamos num turbilhão, né, de revoltas que acabam por nos conduzir a cometer mais equívocos ainda, a cultivar sentimentos como, por exemplo, de mágoa, né, de não perdão. Um grande erro que a gente comete é achar que o perdão vai beneficiar o outro. O perdão não beneficia o perdoado. O perdão beneficia quem perdoa. Porque a carga de energia negativa, quem carrega é aquele magoado. É aquele que leva consigo aqueles sentimentos em desalinho dentro de si. Então, o perdão é uma terapia, não para o perdoado, mas aquele que muitas vezes foi vítima de alguma situação. A terapia do perdão, ela se aplica na vida de quem perdoa. Então, quando a gente passa a refletir que o nosso perdão, o benefício maior, ele é gerado em favor de nós mesmos, aí a gente vai aprender a se conduzir melhor. Não no sentido egoísta, mas no sentido altruísta, né? Então, é impossível a gente querer analisar uma questão tão relevante como a justiça a partir dos acontecimentos movimentados pelas nossas leis. A gente vai entrar aí num grande engodo mental, num grande embaraço de difícil compreensão. Tá certo? Então a gente precisa ter mais essa aceitação para que a gente possa não se desesperar ante os acontecimentos. Só para lembrando uma historinha do Chico aqui, quando o Chico Xavier ele psicografou os livros do Humberto de Campos, do escritor brasileiro do norte do país, conhecido como Humberto de Campos, deu problema com a família. Tanto é assim que depois ele mudou o nome de Humberto de Campos para o pseudônimo de Irmão X, né? E aí o Chico já estava achando que ia ser preso,
que ele, né? E como parece que a família do Humberto de Campos era do Rio de Janeiro, ele falou assim, não quero ser preso no Rio de Janeiro, não. Ele já estava escolhendo o presídio, sabe? Ele falando assim, não que eu seja preso num presídio aqui de Uberaba, né? Um presídio que eu já conheço todo mundo, que ele ia fazer muitas visitas lá. Aí ele ficou meio desesperado com isso, Emmanuel virou para ele e falou assim, Chico, não se preocupa, não, porque para morrer pelo Evangelho, ele estava com medo de ser preso e morrer na cadeia. Ele falou assim, para morrer pelo Evangelho precisa ser digno, e você não tem essa dignidade para morrer pelo Evangelho. Então você se tranquiliza que você não vai morrer, não. Você vai ter uma chafurdaçãozinha que vai passar logo. Então se acalma, né? É a aceitação, né? É você encarar situações procurando analisar sempre de uma perspectiva espiritual, né? Sempre de uma perspectiva que te favoreça, né? A boa condução, por mais difícil que seja a circunstância que você esteja atravessando. Consciente, começou a desenvolver. Depois não quis mais. Ele desligou com o passar do tempo. Ele pode desligar? Só se for TV, né? Porque a mediunidade não tem jeito, não. Ele pode não trabalhar, deixar de ser médium nunca. Ok? Como eu disse, a mediunidade é a faculdade humana. Todos nós temos que vai variar o grau. Se você está com ela em grau maior, o que significa isso? Se a gente pegar a orientação de Emmanuel, ele vai dizer o seguinte, ou mais ou menos o seguinte, os médiuns, em sua generalidade, são pessoas que fracassaram demais em vidas passadas e que a justiça de Deus coloca na mão dele um instrumento para que ele possa praticar muito amor e o amor cubra a multidão de pecados. Então, a mediunidade é o instrumento que a pessoa recebe para praticar o amor, para ajudar as outras pessoas, e com isso ela vai quitando o débito. Então, se ela recebe a mediunidade para fazer isso e não faz, o compromisso dela fica adiado. E dependendo do que ele faz dessa vida, pode até dobrar o compromisso dela em relação à justiça divina. Ok? Porque a gente enxerga, geralmente as pessoas enxergam os médios como se fossem seres especiais. Não é que tivesse um dom lá, né, que não é assim. Raríssimos médios são missionários. Né? Chico, nós podemos até falar que é missionário, mas raríssimos médios são missionários. A maioria deles são o que Manuel disse, e inclusive quem confirma isso também é o Divaldo Pereira Franco. Tá? Então, a experiência nossa, eu só digo o seguinte, quem tem mediunidade, eu acho que deve trabalhar com ela. Agora, isso não significa que você tem que se tornar espírita, que é uma coisa totalmente diferente. Porque a mediunidade, sendo faculdade humana, em qualquer lugar que você for, tem. Qualquer religião que você for, tem médios. Só que eles vão chamar de outro nome. O que você recebe de espírito aqui, eles vão falar que é Espírito Santo lá. O que você chama de espírito mau aqui, vai chamar de demônio lá, e por aí afora. Mas tudo é mediunidade. Então, você não precisa ser espírita para trabalhar com a mediunidade. Mas é interessante você trabalhar com ela, em qualquer lugar que você vincule a sua fé, para que, na ação do bem que você faça às pessoas, você possa minimizar todo o seu compromisso do passado. Agora, vamos para uma outra situação. Aí, mas é cultural mesmo. A pessoa fala assim, eu quero desenvolver mediunidade. Né? Como que se faz? Há muitas pessoas que acham que é no reino mediúnico, sentar na mesa, ficar lá esperando os espíritos baixar, sei lá. Não é bem por aí. Este não é o caminho. Você quer desenvolver mediunidade? Eu te dou uma fórmula. Haja no bem. Veja bem, quando você está querendo ajudar, vamos supor, eu estou querendo ajudar o Alexandre aqui, o que vai acontecer? Tem um anjo da guarda dele que vai querer me ajudar a ajudá-lo. Ficou claro? E tem o meu querendo que eu ajude. Então, eu começo a ampliar a minha sensibilidade através desse exercício que a gente vai fazendo, tentando ajudar as pessoas. Até num ponto que eu vou captar o pensamento das entidades. É muito comum, algum de vocês já passaram por isso. A pessoa chega pedindo um conselho, você fala um negócio, você fala assim, mas não sei porque eu falei isso. E bateu, né? Bateu com o que a pessoa está sentindo. Você fala assim, eu não sei porque eu falei isso, porque não tinha sentido, não tinha lógica. Tá, tipo assim, era fora do contexto. Aí, seu anjo da guarda ou dele funcionando.
Deu para entender? Então, quem quer desenvolver mediunidade, é só agir no bem, tranquilamente, que com o tempo vai perceber essas captações tranquilo, ok? Muito bem. Eu faço sempre as minhas orações para os meus inimigos desencarnados e pelas almas sofredoras. As minhas preces chegam até elas? Sim, chegam, são de bom grado, né? Fazem bem para elas e fazem principalmente bem para você mesmo. Qual o significado do número 666, a besta, na Bíblia? É um número cabalístico e tal, né? Mas o Emmanuel diz que tem um significado. Eu prefiro não falar qual que é, vou deixar vocês curiosos, consultem um livro que se chama Emmanuel, e lá ele fala a opinião dele sobre essa questão. Eu não vou falar porque eu vou respeitar as pessoas de outras crenças que estão aqui, né, e de repente também ele não está com razão, né? Mas enfim, tem um sentido sim. No livro Violetas na Janela, quando Patrícia desencarna, ela comenta de sua aparência, pelo que eu entendi, é a mesma quando estava encarnada. Quando ela reencarna, terá a mesma aparência e vai reencarnar na mesma família, com o mesmo nome? Bom, tudo é possível, né? O André Luiz sugere que toda reencarnação e toda desencarnação, ela tem as suas particularidades, não existe uma exatamente igual à outra. A questão da aparência, sim, ele tem razão. Na maioria das vezes, quando a gente desencarna, o corpo espiritual, que o nosso corpo mental se reflete nele, ele mantém a aparência, a nossa morfologia, que a nossa mente tem naquele momento. Então, se eu, Alexandre, na minha construção mental, eu sei que minha aparência é essa, quando eu desencarnar, é essa aparência que o meu corpo perispiritual vai ter, muito provavelmente, né? Tirando alguns outros casos atípicos. Quando volta ao mundo físico, a aparência não vai ser a mesma, evidentemente, porque depende do material genético oferecido pelos pais, né? Depende de vários fatores. Então, a cor de pele pode mudar, a estatura pode mudar, isso depende de vários fatores que estão fora da questão espiritual, mas sim no quadro somático. Mas os traços, muitas vezes, são os mesmos também. Aliás, no livro 50 anos depois, né? Tem há 2000 anos e 50 anos depois, que é a sequência, o livro do Emmanuel, ele diz que, aliás, no livro há 2000 anos, ele removendo lá os depósitos do palácio onde ele morava, né? Ele encontrou uma máscara, que na época não existia fotografia, eles faziam máscaras, né, de algum material, do avô dele, que chamava Públio Lentulus, e um outro nome, terceiro nome, que eu não me lembro. E depois, com o passar do tempo, ele foi sendo revelado que era ele próprio, e a aparência era muito semelhante, né? Então, essa questão dos traços, elas permanecem. Agora, o nome é muito relativo, pode ser que sim, pode ser que não, não tem como ter certeza. Ives. A pergunta aqui. Tem uma relação amorosa intensamente forte e é recíproca. Por ser... aliás, desculpa, a leitura sem vírgula é horrível. Tem uma relação amorosa intensamente forte e é recíproca. Por ser assim em tão pouco tempo. Acreditamos que possa ser de outras vidas. Posso ter reencontrado um amor passado? Olha, sem querer ser a mosca da sua sopa, né? Como diria o Raul Seixas, a cautela é a grande amiga, a cautela e a razão é a grande amiga das nossas construções afetivas. Deus fez a cabeça em cima do coração, porque a racionalidade, a razão, ela deve estar direcionando os nossos impulsos em termos de paixões. Quando esse papel é invertido, o coração começa a controlar a razão, a gente vai se arrependendo. É muito comum, né, a gente olhar para algum relacionamento que a gente teve passado, não, mas como é que eu pude me envolver com fulano, né, com ciclano?
olha isso, olha uma pessoa na rua, né, às vezes que a gente já se envolveu, não, mas que criatura é essa que eu já tive um caso, né? E se arrepende. Por quê? Naquele momento, seu coração conduziu a sua razão, né? E você certamente deu com os burros na água. Então, a construção afetiva madura, ela requer cautela e não precipitação. Porque no início de todo relacionamento afetivo, é sempre bom. E é sempre muito comum nós acharmos que aquilo se trata de um reencontro. Por quê? Porque no primeiro momento das nossas relações, o que acontece? Nós ainda não somos íntimos. Com quem você não é íntimo, você procura se mostrar dentro de alguma máscara, de algum verniz social que você se serve para passar uma boa imagem. É como vocês aqui vendo eu falando e escutando. Às vezes, muitos de vocês estão pensando assim, nossa, mas ele ali, que jovem bacana, né? Está se colocando ali tão bem, né? Mas vamos supor que se feche isso aqui, fecha esse Centro Espírita Jesus de Nazaré, e nós fiquemos aqui dentro numa espécie de reality show, por um ano, convivendo. Aí vocês vão reparando, no passar do tempo, que esse jovem bacana que está aqui, não é tão bacana assim. Vão passar a ver a naturalidade do lado humano que todos nós trazemos, né? Do nosso lado de dificuldades, do nosso lado de batalha interior, de mazela que começa a se apresentar. Então, a intimidade, ela faz com que a gente vá revelando aquilo que a gente é. É por isso que quando a gente vira e fala, eu te amo, não é tão simples assim. Porque você ama o quê? Esse verniz do primeiro momento? Ou você ama o conjunto, depois daquilo que você já conheceu na minha intimidade? Né? Então, houve, na minha percepção, a palavra eu te amo, aliás, a frase eu te amo, ela sofreu uma banalização, sabe? Porque hoje te amo para cá e para lá. Né? Na primeira semana, os jovenzinhos, eu te amo tanto, quer dizer, será que conhece a profundidade do amor? Né? Aquele primeiro encontro é um encontro ilusório. Quando o pavão vai lá bulinar a pavoa, para poder acasalar, ele abre o rabo e tenta mostrar as penas mais bonitas ali, para seduzir, para envolver. Nós também somos assim nas nossas relações afetivas, no início. Nós, como se diz, abrimos as nossas penas tentando mostrar somente as coisas boas, as nossas qualidades. Mas a intimidade, invariavelmente, ela vai revelando aquilo que a gente é. E aí, somente através dessa revelação que a gente vai poder dizer um eu te amo com propriedade. Porque eu já vou conhecer mais completamente, né, aquele ser que está convivendo comigo. Então, é muito comum, nessa precipitação, a gente começar num clima de alma gêmea e terminar num clima de algema. Tá? Por isso que é necessário que a gente tenha sempre uma grande maturidade, principalmente no início das nossas relações. Eu não estou desdenhando da sua pergunta, não. Pode ser sim um reencontro do passado, né? Pode ser sim. Mas eu estou só prevenindo contra essas ilusões muito características, né, desses primeiros encontros amorosos. Que estão como uma só. Não deveriam os espíritas serem vegetarianos e não comer carne? Sim. E o espiritismo recomenda isso? Não. Na codificação, os espíritos dizem que, na atual conjuntura do ano, situando o ano, né, era natural o homem se alimentar de carne dos animais.
Mas Kardec deixa bem claro o seguinte, que com a evolução da humanidade, nós íamos deixar isso automaticamente, sem traumas, sem conflitos. E parece que Gandhi também fala a mesma coisa. Outro dia eu estava lendo, parece que Gandhi fala a mesma coisa, que com a evolução nós vamos conseguir esse estágio. Tá? Então, é uma coisa que, com o tempo... E o que a gente tem observado à nossa volta? É uma quantidade muito grande de crianças já nascendo, não querendo comer carne. A evolução está aí, surgindo. E nós, como pais e mães, que estão empurrando a carne nele. Estão obrigando-os a comer carne, quando eles, no íntimo, não estão querendo mais. Inclusive, vocês pesquisam na internet, no YouTube, tem um vídeo lindo de uma criança, negócio de um povo, que você chora. É lindo o vídeo. Tá? A criança questionando a mãe, que tinha feito um prato com o povo. Mas é os animais. Não é lindo mesmo. Eu não vou nem citar muita coisa, mas acho que vale a pena vocês verem lá. Muito bonito mesmo. Então, assim, com o tempo nós vamos deixar naturalmente e observar assim, que o progresso da humanidade em relação aos animais se faz sentir. Antigamente não tinha nenhuma instituição, ou empresas, ou órgãos preocupados com a defesa dos animais. Hoje nós temos uma quantidade muito grande. Há pouco tempo que matou aquele leão lá na África, lá, o Cecil, lá, foi um alvoroço no mundo inteiro, né? Foi uma gritaria no mundo inteiro. Quem fez cometeu o crime está lá, sentiu acuado. Né? Então, você mostra que a humanidade está tendo um clamor em relação aos animais. Isso tende a, vamos dizer, avançar cada vez mais, até que chegar no ponto que nós vamos fazer, hoje nós não vamos comer carne de animal mais. Eu acredito nisso, com certeza.